Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje darei sequência à nossa série de questões comentadas da VUNESP, episódio 4. Vamos lá. Ai, Chico, meu pé tá dormindo. O que eu faço? Aí você pode observar aqui, sempre que tiver que seja uma charge, uma tirinha, um quadrinho, é necessário você observar a linguagem verbal e também a linguagem não verbal. Então, a linguagem verbal é mais fácil, que é aquilo que está escrito. Agora, você precisa observar também o que você consegue perceber nas imagens. Nesta primeira aqui, quando ele fala, meu pé está dormindo, o que eu faço? Você pode observar a expressão de espanto dele aqui, não é isso? Olha os olhos dele aqui, de assustados. E o pé aqui também, olha, eu usei aqui o símbolo de que está dormindo. Então, o pé dele realmente está dormindo. Ele está assustado com aquilo, ele não está fazendo graça. Quitar, falar baixo. Aqui já chega o Chico Bento e ele observa essa cena e dá uma sugestão. Que tal falar baixo para não acordar o seu pé? É do Maurício de Souza. Vamos ver o que pede. Leia a tira em que aparecem as personagens Chico Bento e seu amigo Zé Lelé. Interpretando a tira, é correto afirmar que. Então, de acordo com a tira, o que podemos afirmar? Então, tem um humor nessa cena? Você pode observar que tem. Então, a questão do pé está dormindo, aí o Chico Bento chega e fala, se ele está dormindo, então vamos falar baixo. O humor da cena decorre do contraste, da oposição entre o comportamento dissimulado de Zé Lelé e a ingenuidade de Chico Bento. Poderíamos dizer que Chico Bento foi ingênuo ou ele tentou fazer graça? Quando ele fala, seu pé está dormindo, então vamos falar baixo. Então pode ser que o Chico Bento foi considerado ingênuo. Mas e neste caso aqui, o comportamento, eu poderia falar que o Zé Lelé foi dissimulado? Então vamos voltar aqui para a gente compreender. Ele realmente, o que é ser dissimulado? Né? Aquele que está mentindo, que está fingindo. Não, então você pode observar que ele está assustado. Olha aqui o símbolo de que realmente está dormindo. Então ele não está mentindo, ele não está fingindo, porque ele está assustado. Ou seja, o pé dele aconteceu alguma coisa, pode ser que esteja dormente, algo assim. E aí, por ser nesta linguagem aqui, vocês podem perceber a simplicidade das personagens, pode ser que ele não conseguiu relatar o que realmente estava acontecendo com o pé dele. Mas em momento nenhum fala que ele foi dissimulado. Se fosse dissimulado, teria uma outra expressão facial, ele estaria rindo, meio escondido. Mas nesse caso, dissimulado, não. A linguagem empregada diverte. Ok, mas então aqui está correto, mas não é adequada para indicar a origem campestre, a origem do campo das personagens, os personagens rurais. O Chico Bento é um personagem rural, então quando fala dormindo é típico aí dessa linguagem campestre. Quitar ao invés de tal, falar ao invés de falar, baixo ao invés de baixo, que. Então, nós voltando à questão aqui, ela não é adequada, pelo contrário, ela é adequada para indicar que eles moram, que eles são da zona rural. A indagação feita por Chico Bento a Zé Lelé, vamos ver qual é? Voltando aqui, ele fala o quê? Que tal falar baixo? Que tal falar baixo? Vamos ver. Apresenta, além de uma dúvida, uma proposição. Será que quando ele fala assim, você está passeando, você está andando com alguém, você fala assim, que tal passarmos no shopping? Neste caso, você está fazendo uma proposição? É o mesmo caso dele aqui, que tal falar baixo? Então, está fazendo uma proposição. E ela apresenta uma dúvida também. Quando você fala assim, que tal estudarmos hoje? Então, você está propondo para alguém estudar, mas você está com dúvida. Porque se você não tivesse dúvida, você falaria, o Chico Bento falaria o quê aqui? Então, fale baixo. Aí não expressaria dúvida, aí seria uma ordem. Mas quando falar, que tal fazermos isso? Eu estou propondo para alguém fazer e também apresenta uma dúvida. Você está com dúvida se aquela pessoa vai aceitar ou não. Então, você propõe. Quando aparece essa expressão que tal, se você for analisar ali palavra por palavra, não significa quase nada. Melhor, cada uma palavra vai significar uma coisa.
Agora, quando juntam as duas, esse que tal, aí já vai gerar esta proposição e também esta dúvida. Por isso que a alternativa C está correta. A comicidade vem de cômico, ser engraçado. Então, o fato de ser engraçado da cena deriva da predisposição de Chico Bento para aceitar as brincadeiras do amigo. Então, o que fez graça aqui? Qual que é o fato engraçado? Foi o fato do Chico Bento aceitar a predisposição da brincadeira aqui do amigo? Não, o fato engraçado é o quê? O fato do pé estar dormindo, como ele disse, e também quando o Chico Bento chega e fala. Que tal falar baixo? Você pode observar aqui que o Chico Bento também está espantado, em momento nenhum ele está rindo. Então, o que ocorre ali não é do fato dele aceitar as brincadeiras do amigo, e sim do fato do pé dele ter falado que o pé está dormindo. Os pontos de exclamação na fala de Zé Lelé enfatizam seu medo de ter contraído alguma doença. Quando fala em ponto de exclamação, e você vai se lembrar, ele é usado em final de frase exclamativa. Ok, mas ele indica o quê? Um espanto, uma surpresa. Espanto, surpresa. Então vamos voltar aqui ao texto para a gente compreender. Quando fala, ai Chico, meu pé está dormindo. Olha este ponto de exclamação aqui. Está relacionado a alguma doença? Ele está com medo de ter alguma doença? Não. Esse sinal de exclamação, ele expressa o quê? Como já disse anteriormente, um espanto, uma surpresa. Observe aqui a expressão facial do Zé Lelé. Então ele está espantado, ele está surpreso com o fato do pé dele estar dormindo, como ele diz. Então, quando voltamos aqui, a questão não está relacionada ao medo dele ter contraído alguma doença. Então, posso descartar também a alternativa E e a alternativa C é a correta. No trecho, vamos ver o que pede. Outra possibilidade de escrita da expressão em destaque, de acordo com a norma padrão da língua, é: nós vamos substituir este trecho aqui por qual? Isso aqui é regência. Mestre Mário, regência é difícil? Um pouco, mas você tem que fazer o quê? Estudar e praticar muitos exercícios sobre regência, que é a maneira de você conseguir memorizar estas palavras, porque não existem regras assim que você vai aprender igual concordância verbal, colocação pronominal, por exemplo. No trecho, esses jogos podem ser um hobby mais valioso para aqueles que desejam melhorar suas habilidades cognitivas. Como podemos reescrever isso aqui? Então, eu poderia falar, e a primeira coisa que você vai se lembrar, se é valioso para. Isso aqui está lá no texto. Então, aqui é o quê? Regência. Neste caso aqui, ó, a palavra valioso pede a preposição para. Mas também a palavra valioso, ele pode ser usado o quê? Quem é valioso, pode pedir a preposição a ou de também. Então, neste caso aqui, nós vamos ver como podemos reescrever este trecho aqui. Então, vamos ver. A primeira alternativa, vamos voltar aqui, podem ser um hobby mais valioso a aqueles nos quais? Não. Por quê? Por que não pode ser? Porque quando eu falo aqui, ó, a mais aqueles, aí vai nos levar aqui a crase. O que é crase? Se é valioso a alguém. Então, ele vai pedir a preposição a, mas esse a aqui, ó, já vai dar o a com acento indicativo de crase. Então, aqui é o quê? O correto seria o quê? Valioso a aqueles, os quais. Também não vai pedir o nos, não, porque não vai pedir a preposição em aqui em momento nenhum. Então, valioso pede a preposição a, mais o a aqui, então dá o a com acento indicativo de crase. Então, o correto seria mais valioso a aqueles. Olha a B aqui, aqui está correto. Aqueles, agora, para quem desejam melhorar, não vai ser quem aqui, o correto aqui, o pronome relativo, aqui em cima nós estamos usando o quê? Que. Se é que, eu posso substituí-lo para os quais. Então, descarta a alternativa B, que não vai ser quem, então vai ser o quê? Mais valioso àqueles os quais desejam melhorar. O que pode ser pronome relativo, pode ser substituído pelos quais. Os quais, aí tem o mesmo significado. Os quais o quê? Esses jogos podem ser um hobby mais valioso para aqueles os quais. Então, esse os quais aqui está se referindo àqueles.
Então, olha lá, para mais valioso, aqueles os quais. Então, a alternativa C está correta. Aqueles a quem não, porque precisa ter crase, e aqui também não pode ser, porque não tem crase. Ah, mestre Mário, mas por que tem crase? Eu já disse, valioso pede a preposição a, mais o a que já tem aqui neste pronome demonstrativo aquele. Para não ficar a aqueles, eu uso a com acento indicativo de crase. Por isso, a alternativa C está correta.